foi literalmente a pessoa que deu a cara pro cientista, que a gente tanto tenta desconstruir hoje, que é o cabeludo, a linguinha de fora, o bigode, óculos, jaleco. Oi gente, tudo bem? Se você é novo por aqui, eu sou a Sara e esse é mais um vídeo pro canal Jornada nas Ciências. Como uma segunda-feira, a gente tem uma dica cultural. A dica cultural de hoje é um livro de um físico, assim, muito famoso, sabe? Eu acho que todo mundo conhece. A Evolução da Física de Albert Einstein e Leopold Infeld. Einstein dispensa apresentações, né? Mas Infeld, um pouquinho menos conhecido, ele trabalhou com Einstein, era um físico polonês que descreveu matematicamente os movimentos de corpos estelares, mas também teve grandes contribuições para a relatividade. Esse livro é muito bom porque ele explica o que é a relatividade geral e particular de Einstein, só que sem nenhuma fórmula matemática, que é para explicar a teoria da relatividade para o público não especializado. Eu particularmente gosto muito desse livro pelo fato de não apresentar nenhuma fórmula matemática. Eu sei que é um pouco contraditório, já que eu me formei em licenciatura em Física e dou aula de matemática para ensino fundamental, mas sempre tive muita dificuldade com a matemática. Eu sei que cada um impõe a sua dificuldade aí. Quando a gente gosta muito de um assunto, a gente vai a fundo, pesquisa e entende. Minha relação aí com a matemática melhorou muito depois de um ótimo professor que eu tive na Unifesp. Ele falou que a matemática descreve coisas lindas e eu não tinha parado para pensar por esse olhar. Diferente do livro do Stephen Hawking que eu já falei aqui, ele não é um livro que tem piadinha, que é meio humorístico, assim. É um livro bem mais sério, só que explica muito bem a relatividade de Einstein. É legal também a gente ter em mente a época em que esse livro foi escrito. Ele é de 1938, então ele estava ali quase na Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que tem toda aquela questão da bomba atômica, do Einstein em relação a isso. O livro é dividido em 4 partes. A primeira delas, a ascensão do conceito mecânico. Então ele explica ali o que é a mecânica clássica, o que é a mecânica newtoniana. Fala de vetores, as bases filosóficas da mecânica clássica e, por fim, a teoria cinética da matéria. Logo depois ele começa a fazer perguntas que a mecânica clássica não conseguia mais explicar. E aí ele chama essa parte de o declínio do conceito mecânico. Nessa parte do livro ele começa a explicar bastante sobre o que é a luz, o que é uma onda. E aí entra naquela parte que eu acho que todo mundo que se depara, que tem curiosidade, que gosta desse assunto de física moderna, relatividade, dualidade da partícula-onda. Ele explica também o que é isso. Depois ele vem para a terceira parte do livro, que é campo e relatividade. Aí que vem a relação entre tempo, distância e a própria relatividade. E aí, por fim, né, ele termina o livro com a quarta parte, que é o quanta. O que é um quanta de energia? O que é o quantum? Que aí vem a física quântica, né? Vem da palavra quantum. O livro é bem esmiuçadinho, assim, com uma linguagem bem simples, mas ele explica tintim por tintim, assim, do que a gente precisa saber para entender o que é a relatividade geral e particular. O livro tem 244 páginas, então nem é um livro tão comprido assim. Assim, eu não acho que seja um livro super fácil, mamão com açúcar, assim, igual o livro do Stephen Hawking. Esse livro é muito bom para quem quer começar a entender um pouquinho mais a fundo o que é a relatividade. Sem contar que é um livro do Einstein, então, um grande físico, um dos maiores físicos que a gente conhece. É interessante ler, acho que só por conta disso, assim. Eu, pelo menos, acho muito legal ler uma obra de pessoas tão famosas. Assim, Einstein foi literalmente a pessoa que deu a cara pro cientista, que a gente tanto tenta desconstruir hoje, que é o cabeludo, a linguinha de fora, o bigode, óculos, jaleco. Eu, pelo menos, quando vejo essas imagens tão caricatas de cientistas, pra mim é Einstein. Então a gente tá lendo uma obra dele e que nem é tão difícil de entender. Pra mim isso é o máximo e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu acho que é isso, então, a dica de hoje. Se você conhece esse livro, se já leu esse livro, escreve aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, por favor, ativa o sininho também. Dá uma olhadinha também nos outros vídeos do canal, que tem muita coisa interessante sobre diversos assuntos. E principalmente seguir a gente nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook. A gente interage bastante pelo Instagram, então é só você se inscrever, curtir, seguir e vir com a gente nessa jornada.